Boa noite, meu nome é Daniel Rosa, sou psicólogo, criador e idealizador do Instituto Ressurgere. E hoje nós teremos uma live muito especial, todas as lives são especiais do Instituto, mas essa live é ainda mais especial, porque nós teremos 4 psicólogos conversando hoje sobre sentimentos, emoções e pensamentos. Então eu vou liberar o pessoal para ir entrando e participando com a gente. Conforme eles vão entrando, né, eu vou liberando. E aí, se vocês tiverem perguntas, vocês podem mandar aí nos comentários as perguntas. Os colegas, conforme eles vão conversando, dialogando, eles vão vendo também e perguntando. Assim que vocês forem entrando aí, colegas, podem me sinalizar, eu vou autorizando. Boa noite, seja bem-vinda. Eu vou entrar e vou sair novamente, tá? Só um momento. Ah não, pera aí. Acho que já tô entrando. Sei lá que é meio travado, mas acho que agora vai funcionar. Para quem não conhece o nosso instituto, está chegando agora conhecendo o Instituto Ressurgere. O site é institutoressurgere.com. Então lá temos cursos, temos psicólogos, temos psiquiatra, médica pediatra também. Temos grupos, temos grupo de estudo, grupo de psicologia. Temos o canal do YouTube também, Instituto Ressurgere, estão lá as lives. Então é muito, muito interessante. Seja bem-vindo, Sabino. Obrigado. Tô feliz de estar com a gente. E então podem entrar no Instituto lá à vontade, podem perguntar também. Vai ser um prazer responder vocês. Vamos ver quem mais está entrando. Ó, o Josemar. Boa noite, Josemar. Seja bem-vindo. Boa noite, companheiro. Tudo bem? Tudo ótimo. Tamo junto. Quase na hora? É, quase na hora. Tô vendo aí o pessoal para convidar. Tânia. Eu não A consigo Tânia tá aí. convidar a Lúcia e nem a Cânia. Pode chamar a Tânia e a Lúcia. Mas não consigo chamar. Elas É. estão no computador? Elas tem que avisar elas que elas têm que entrar pelo Instagram. É. Cânia, Lúcia, que entrar pelo celular, pelo Instagram, senão não consegue, no computador não dá pra participar. Vai ficar salvo tanto e no, no Instagram quanto lá no canal do YouTube. Também fica. Aí foi lá no YouTube Instituto Ressurgere e aí vai estar lá os vídeos lá, as lives gravadas.
Vamos ver se eu tenho obrigar a. Não. Lúcia, você está no celular? Hoje eu vou te obrigar para participar. Ah, cara, assim. Agora eu te chamei. Agora tu só aceitar que tu vai entrar com a gente. Opa, Aí, agora sim. Ótimo. bem-vinda, Lúcia. Opa! Então, pessoal, pra quem não conhece, a Lúcia agora faz parte da nossa equipe do Instituto Refrigério também, ótima psicóloga e contribuindo com a gente. E hoje vai poder participar com a gente falando sobre a nossa live aí de pensamentos, sentimentos e emoções. Bem-vinda. Obrigada. Tudo bem. Estão me ouvindo bem? Aham. Ah, tá. É que eu coloquei o fone aqui, então eu não sei, né? Eu tava no computador só esperando. Falei, ué, o que aconteceu, né? Mas enfim, já posso me apresentar ou a gente espera um pouquinho? Ainda não começamos. Tá, ok. É, a gente tá esperando ver se mais o pessoal vai entrando aí pra gente poder iniciar. Tá. Lembrando, pessoal, para quem tá entrando e fica salvo no Instagram a live, mas também fica salvo lá no YouTube, no canal do YouTube. Então bota lá no YouTube, Instituto Refrigério, e vai estar lá também. Ainda acho que amanhã mesmo eu já ponho a live lá. Tudo bem. A Tânia não vai conseguir entrar, tá? Ali tem. A Carla acho que não vai conseguir. Ela está com problema de saúde, né? Já vamos, Ah, desde já, Daniel, vamos pedir desculpas pela ausência da Carla, ela está com dificuldade de saúde, né? E nós temos que compreender. Né? Então, nós temos lá o uhum, convite com a Carla junto, né? Mas, infelizmente, a saúde é prioridade. Tem que ser prioridade para nós também, né? Então, uhum. ela está ausente hoje por questões de saúde. Quem é que falou de Camila? Tânia, como é que eu abro a câmera? Tem que clicar ao vivo lá no Instagram do Instituto, Tânia. Eu não consigo te chamar porque eu acho que tu não tá no celular. Tem que entrar pelo celular e daí eu consigo te obrigar para participar com a gente. E pra mim tá aparecendo desabilitado o convite. Se ela não está no celular, não consegue mesmo, infelizmente. O Instagram tem detalhes. É. Será que ela está ouvindo? Fala, Daniel, como é que tá as coisas? Papai de primeira viagem? Tô bem, tô ótimo. É muito bom poder Vocês sabiam, galera? Aí, ó, ser papai de pai, primeira né? viagem, tem que dar os É parabéns para esse homem. uma experiência única. Tu tirou a imagem? A tua? Oi? Desligou tua câmera? Não. Sumiu a minha Para mim, quem imagem? sabe não. Para mim não aparece tua imagem. Ué. Para mim Tá só aparece a aparecendo pra ti, Lúcia. Lúcia? Pra mim tá normal. Ah, tá. Tá, então é para mim o problema. Eu só consigo ver a Lúcia. Bom, mas aí eu falei antes, né? Dá parabéns, papai de primeira viagem, um novo desafio aí, Obrigado. né? Deus abençoe a família. Obrigado. Agora vai, né, Daniel? Só economizar para a faculdade e por É, aí vai, né?
E a Cânia não conseguiu? Ela continua. Ela Eu tá com mandei mensagem dificuldade. no. Ela tá com dificuldade na câmera. Mas é automático. Se ela tiver o Instagram aberto, é automático. É só clicar ali no. E ver se ela tá no celular. Se ela tiver no celular, funciona. Se tiver no computador, não vai rolar. Eu acho que vamos começar. São 10 minutos, já deu, né, Daniel? Aham, podemos Se ela puder entrar. começar. Aí, conforme ela vai entrando, eu vou auxiliando ela. Isso, aí dá uma força para ela aí. Então você nos apresenta, como é que tu quer fazer, Daniel? À vontade. Ó, eu acho agora ela vai conseguir, ó. Pera aí, deixa eu ver. Apareceu pra mim. Ó, Cânia, que eu te ouvindo. Só secar. Vai dar. Aí, agora sim. Ela vai dar. Só, só tem que botar a câmera da frente. Ó, acho que agora ela vai conseguir, ó. Pera aí, deixa eu ver. Apareceu pra mim. Ó, Cânia, que eu te convidando. Só secar. Vai dar. Aí, agora Ela vai dar. tem que botar a câmera da frente. Só um minutinho aí que o meu negócio. Tu me perguntou, Josemar, eu acho que vocês podem se apresentar. Eu já iniciei já falando, já, eu sou psicólogo e tal, então eu já me apresentei. Aí vocês podem se apresentar, acho que é legal assim, vocês mesmo falando de vocês. E eu já falei também que todos fazem parte da equipe do Instituto também. Só um minutinho aí que o meu negócio. Acho que vocês podem se apresentar. Eu já iniciei já falando já que eu sou psicólogo e tal, eu já me apresentei. Quando é, fica no microfone, então. E aí, eu falei também que todos fazem parte da equipe do Instituto também. Tá ouvindo? Enviou o convite. Acho que enquanto ela vai tentando ajeitar, também a gente pode ir iniciando. Tem que desligar o som, tá dando eco. Né? Conseguindo iniciar o som dela. É, Cânia, desligar o teu som pra não dar eco. Acho que enquanto ela vai tentando ajeitar, também a gente pode ir iniciando. Tem que desligar o som, tá dando eco. É. Conseguindo iniciar o som dela. Cânia, tem que desligar o teu som pra não dar eco. Vai Deus, vai dar agora. Então tá. Então, boa noite oficialmente, começando a nossa live oficial, né? Hoje vamos trabalhar aqui no Instituto para a nossa live mensal, da última sexta-feira do mês, né? Onde vamos trazer para vocês uma reflexão sobre pensamentos, sentimentos e emoções, né? De que forma nós podemos nomeá-los, reconhecê-los, identificá-los. Eu sou o psicólogo Giosemar, do Instituto Ressurgere, sou gaúcho do Rio Grande do Sul, cidade de Santo Antônio da Patrulha, tenho 46 anos, trabalho oficialmente pela linha humanista, mas também dentro da linha da terapia cognitivo-comportamental,
mesclando eventualmente as duas. É isso. A Lúcia quer se apresentar? Olá, boa noite. Meu nome é Lúcia Siqueira, sou psicóloga. Atuo ultimamente, né? Vou dizer ultimamente, porque eu gosto de me atualizar, né? Pela terapia cognitivo-comportamental, mas tem um pezinho ali na logoterapia, ainda iniciando, né? Não posso dizer que sei grande coisa, né? Sou pós-graduada em saúde mental, psicopatologia e atenção psicossocial, concluindo aí uma outra pós em TCC e análise do comportamento, né? Estou aproveitando também para dizer que eu estou vendo umas pessoas conhecidas aqui embaixo, né, que entraram para assistir a live. Tem pacientes minha também, né? Sejam bem-vindos aí. Que alegria, que alegria. Também não, se fosse falar das demais formações, nem falei, né, Lúcia? Porque é uma lista grande às vezes, né? Pois é. Muito bem. Tânia, Hoje tá a ouvindo? SEMAC Pode é uma saber. lista bem grande mesmo de formações. Tá ouvindo? Tânia, pode falar. Tem som agora. Tá sem som, Tânia. Liga o som. Oi? Agora tá com som? Agora sim, pode falar, se apresentar. Bom, eu sou a Tânia, sou psicóloga, sou psicopedagoga também. Tenho pós-graduação em violência doméstica contra criança, adolescente e mulheres. Pós-graduação em psicopedagogia e estou concluindo pós-graduação em inclusão escolar e também na área da neuropsicopedagogia. E atuo há 24 anos. Muito bem, parabéns, né? Só para ficar igual as gurias, eu vou falar só de uma pós, então, né? Minha pós é da linha fenomenológica e humanista, tá? E fora as demais que eu estou fazendo, mas deixa para depois aí. Então tá bom. Daniel, podemos começar a temática? Podemos sim, pode iniciar. Ok. Gurias, então, dentro do nosso tema de pensamentos, sentimentos e emoções, vocês querem começar falando da parte de uma parte que vocês prepararam? O que vocês preferem? Pode começar. Então tá bom, então. Então vamos lá, acho que para começar pela ideia de pensamentos, gente. Então, dentro da terapia cognitivo-comportamental, ou de uma outra forma, talvez, a gente pode pensar de uma forma geral, o que são pensamentos, né? Como é que a gente pode imaginar o que são pensamentos? Existem vários tipos de pensamentos, né, gurias? A gente poderia imaginar, por exemplo, um pensamento reflexivo. O que é um pensamento reflexivo, né? É aquele pensamento que aumenta a nossa consciência sobre as ações que nós praticamos, sobre as ações que nós como se fosse uma auto-reflexão sobre o nosso próprio pensamento. Então, é um pensamento reflexivo, digamos assim. Podemos também imaginar outro pensamento importante, que é o pensamento crítico, né? O pensamento crítico ele é um tipo de avaliação do próprio conhecimento, ou é um pensamento que avalia uma situação concreta, avalia a própria realidade, nas suas dimensões, possibilidades, né? Então, pensamento crítico. Um outro campo de pensamento, que é mais voltado ao aprendizado da área das exatas, matemática, a gente pode falar que é o pensamento lógico. Né? O pensamento lógico é orientado para o encadeamento de ideias de uma forma lógica, um encadeamento de argumentos, né? De uma forma a justificar ou não justificar uma situação, uma compreensão de algo que eu gostaria, ou dos problemas do dia a dia, dos desafios, né? A gente fala, então, de pensamento lógico. Né?
Um outro, vamos lá, eu vou apresentando os modelos de pensamento aqui numa ideia de pensamentos bons, positivos primeiro, né? Então, reflexivo, crítico, lógico. Podemos falar ainda de um pensamento analítico. Né? Um pensamento analítico, ele ajuda a entender melhor uma situação, classificando, organizando, reestruturando ideias, né? Ou ajudando a melhores formas de processar certas ideias, né? Como analisar, sistematizar argumentos. É um pensamento analítico, certo? Um outro, mais no cotidiano do ser humano, digamos assim, né? A gente fala do pensamento prático. Né? O pensamento prático é o aqui e agora. Então, como fazer? Como a gente vai lá e faz, sem pensar automaticamente, pela experiência própria, né? O pensamento prático utiliza ferramentas do dia a dia, aplicando o conhecimento de maneira simples, adaptada ao ambiente, à experiência de vida de cada um, né? E não fica buscando argumentos para defender o pró, o contra, né? É o dia a dia de cada um de nós, o pensamento prático, né? Mas nós podemos ainda, uma outra forma de imaginar, um pensamento focado. Um pensamento focado é a ideia da concentração em algo específico para resolver um problema específico, executar uma tarefa específica. Então você foca o teu pensamento naquela ação que você quer realizar e aquele problema que você quer encontrar uma solução. Então, um pensamento focado. Né? Podemos também, aí, ao contrário do pensamento focado, pensar na ideia de um pensamento difuso. Um pensamento difuso, ao contrário do focado, seria, de certa forma, um estado mental de relaxamento, uma adequação, de uma forma a ficar analisando o contexto de novas situações, de criações, de possibilidades, de inovações, né? Um pensamento difuso. Ele não está focado em nada específico. Ele vai acolhendo e refletindo sobre o que se apresenta naquele momento na consciência, né? Certo? Então, ainda consigo trazer para vocês um outro modelo que a gente pode conectar esse modelo mais à questão de espiritualidade, talvez, que a gente chamaria de pensamento metafísico. O que seria essa ideia de um pensamento metafísico? Né? Seria o pensamento que foca na existência, no propósito da vida. Está dando eco em algum lugar aí. Pensar além da física, pensar além do ambiente, além do presente, pensar talvez para quem acredita num ser divino, em Deus, né? No além. Então, tudo isso se encaixaria dentro do pensamento metafísico. Né? Então, de uma forma, a gente poderia pensar em outros modelos, né? Porque tem inúmeras possibilidades. Né? Mas digamos que os mais conhecidos tipos de pensamentos de uma ótica positiva, a gente pode imaginar, então, isso aí. Reflexivo, crítico, lógico, analítico, prático, difuso ou metafísico. Né? O que vocês acham, gurias? Dentro dessa questão do pensamento aí, pegando uma colinha da nossa colega que não pôde participar, ela colocou aqui, quem sou eu quando estou sozinho? É aí uma dinâmica do pensamento. Quando a pessoa começa a questionar o que está se passando na mente dela, né? Por exemplo, quais são as minhas principais qualidades e pontos fortes? Às vezes a pessoa, ela simplesmente ela aceita o que vem de fora como sendo verdade, e ela acaba não questionando, né? Esse questionar faz parte dessa dinâmica do pensamento, né? Que você falou, ele é reflexivo, né? Uhum. Não sei se vocês concordam com o que eu falei.
Sim, sim, o questionar-se é uma reflexão, né? É uma autorreflexão sobre isso, está dentro dessa ideia de um pensamento reflexivo. Né? É isso aí, Sim. Tânia? Eu vejo também, pegando um pedacinho do que a Lúcia acabou de falar, é você se reconhecer e se autoconhecer, né? Porque a partir do momento em que nós pensamos como houve, né, vamos dizer, essa dinâmica de quem sou eu, e não deixar com que o que vem de fora a gente aceite como sendo aquilo e pronto. Então, é muito importante, diante desses pensamentos que já são prontos, nós revermos o que realmente nós queremos para nós. O que é importante? Filtrar. É muito importante filtrar. Então, através dos pensamentos, dos sentimentos e até mesmo das emoções, é onde a gente vai fazer essa filtragem, para que a gente se blinde um pouco de situações negativas. Uhum. Muito bem, até quero trazer agora, por exemplo, o contrário do que a gente falava antes, que a gente falou de pensamentos positivos, né? A gente pode trazer agora um outro viés, que é o que nós trabalhamos muito na clínica, né? Na terapia cognitiva, que são os pensamentos negativos aí. São aqueles pensamentos que a gente chama muitas vezes de ideias distorcidas da realidade, né? Ou pensamentos intrusivos também, né? A gente pode falar. São pensamentos que, ao contrário de nos levar para frente de uma forma automática ou de uma forma, digamos que, motivacional, são pensamentos que nos bloqueiam, que nos prendem em uma determinada situação negativa, não é? Que quase sempre nos leva para baixo nos sentimentos. Né? Até antes de falar deles, poderia pensar um pouquinho que todo pensamento ele tende a gerar sentimentos e emoções e comportamentos. Né? Então, a gente não colocou a palavra comportamento ali no convite, mas é uma consequência lógica. Né? Então, quando a gente pensa algo, né, se esse algo é algo positivo, algo funcional, é outro termo legal da terapia cognitiva, né? Um pensamento funcional, que ele vai nos levar a agir de uma forma positiva. Né? Então, quando ele não é funcional, ele leva para baixo, nos bloqueia. Quando ele é um pensamento funcional, ele tende a gerar um sentimento positivo, um comportamento positivo também. Por exemplo, a gente pode se imaginar numa autorreflexão pensando em alguém, pensando numa pessoa que a gente gosta, ou imaginando falando com esta pessoa, ou se imaginando dialogando com alguém, né, numa ótica até metafísica, digamos assim. A gente pode imaginar, por exemplo, que está conversando com alguém de que a gente vai conversar ainda, numa atitude para frente, né? O que eu diria para uma pessoa, o que eu gostaria que essa pessoa fizesse, que atitude a gente gostaria que essa pessoa tomasse. A gente se imagina conversando com ela, qual a coragem, qual a reflexão, qual o argumento que a gente gostaria de apresentar. Então, é a autorreflexão de algo que a gente vai fazer ainda. Então, é a reflexão de uma ação futura. Então, a gente chama de funcional, um pensamento funcional, né, que nos leva para frente. Né? Isso, gurias, antes de falar do negativo, mais ou menos por aí? Sim, senhor. É, é aquela do estímulo-resposta, né, que a gente costuma falar. Né? O pensamento, às vezes, funciona como um estímulo para algumas emoções que virão a seguir, né? Sejam elas boas ou más. Né? Mas também depende do estímulo, né? Se eu tiver um bom estímulo, se eu tenho uma boa lembrança de alguém, por exemplo, né?
É lógico que a emoção vai ser boa, vai ser de saudade, vai ser de alegria, né? Mas e se for o contrário? Se eu tiver uma má lembrança, uma sensação ruim sobre algo, sobre alguém, que emoção que eu vou sentir? Negativa, né? Faz sentido? Claro, com certeza. Vamos falar um pouquinho agora de alguns tipos de pensamentos que a gente trabalha muito na clínica, na lógica cognitiva, né? Alguns tipos de pensamentos que a gente já falou antes, que podem ser chamados de negativos, automáticos, intrusivos ou não funcionais, né? Dentro do meu entender, é tudo a mesma coisa. Quem é da TCC pode até discordar, mas para mim é tudo a mesma coisa, né? Só forma de falar. Então, concorda, Tânia? Tá rindo aí? Eu concordo porque eu também sou da TCC, né? Então, eu penso da mesma maneira e, se você me permite falar só, fazer uma observação, essa questão que nem foi colocado a respeito do que eu irei sentir, né? Por exemplo, por uma pessoa. Vou dar um exemplo. De repente, houve a ruptura de um relacionamento, tá? Amoroso, marido e mulher, digamos assim. O que acontece? Fica, né, naquele momento com as emoções assim, que vem raiva, angústia, tristeza, mas isso não significa que a pessoa apagou de vez tudo aquilo que vivenciou. Então, ainda fica também algumas emoções relacionadas à saudade, ao amor, porque foi uma história de vida. Então, o sentimento, ele está muito interligado, que eu vejo, às emoções. Então, o que eu sinto hoje é raiva, mas no fundo, ainda existe aquele carinho, enfim, alguma coisa por aquela pessoa. Porque a emoção, ela é muito momentânea. E o sentimento, ele é mais duradouro. Legal, legal. Nós vamos aprofundar um pouquinho mais ainda essa questão de sentimentos e emoções daqui a pouquinho, né? Mas deixar bem claro que, assim, que o modelo de live do Instituto é bem assim, é à vontade, é um diálogo. Então, sintam-se sempre à disposição para comentar, para qualquer um de nós que esteja falando aqui, tá bom? Inclusive, perguntas ali embaixo, se a gente quiser colocar alguma perguntinha, alguma dúvida, o Daniel está atento aí para nos ajudar e trazer a pergunta para a gente responder ao vivo no momento que a gente está acompanhando, tá bom? Então, vamos lá, vamos pensar agora na lógica negativa, então. Aquele pensamento que nos incomoda, que nos bloqueia, que nos faz sofrer, né? Que nos leva para a depressão, muitas vezes. Então, existem alguns tipos de pensamento, vou falar alguns aqui, para a gente poder comentar, que são pensamentos que realmente nos incomodam e nos fazem pensar que a vida não tem sentido, muitas vezes. Né? Um modelo de pensamento, a gente pode falar que é o que a gente chama, uma palavrinha feia, chamada castrofização. Então, quem é da TCC conhece, né? A ideia da castrofização. Pode falar. Catastrofização. Catástrofe. Eu chamo de catástrofe, né? Me dá a mesma coisa. Tá? Porque a ideia de superestimar uma ameaça. A ideia de pensar no pior que pode acontecer sem levar em consideração outros desfechos possíveis, né? Por isso que eu gosto de falar que é castrofização, que a gente se castra de certa forma, né? A gente foca só numa coisa negativa e esquece de outras possibilidades, né? Então, por exemplo, a gente tem a possibilidade de, se eu perder meu emprego,
a minha carreira se acabou. Né? Então, a gente parece que a carreira profissional depende só de um ramo de serviço, de um tipo de serviço. Se aquele serviço eu perdi meu emprego, parece que tudo se acabou, a minha vida não tem mais sentido, o meu estudo não tem mais valor, né? E a gente vai se fechando na ideia de que acabou a minha vida com aquela situação. Né? Eu superestimo uma situação negativa, né? Ou concreta que está acontecendo, ou que pode vir a acontecer. Né? E a gente já coloca esse superestimar dentro de uma lógica de que o desfecho será negativo. Né? O desfecho será essa catástrofe, né, Lúcia? Catastrofização. Então é isso, nesse modelo. Concorda, Lúcia? Ajuda aí. Sim, quando a pessoa ela catastrofiza, né, vamos dizer assim, ela não avalia as possibilidades, né? É como se tivesse uma única saída, quando na verdade podem haver várias. E sempre Por exemplo. o negativo, parece, né? Oi? E nessa lógica, sempre o negativo parece que é a saída. Né? Que não tem outra solução. Exatamente, mas assim, eu costumo pensar que a história de vida também leva a pessoa a não conseguir perceber outras saídas, né? Por exemplo, se eu cresci num ambiente em que tudo era negativo, nunca me foi falado que eu poderia buscar outras alternativas, que eu poderia, por exemplo, buscar conselhos, onde buscar, né? Falar com alguém para tirar dúvidas, né? Porque às vezes esse falar com alguém dá uma luz, né? E de repente você, poxa, não havia pensado por esse lado, né? E ficar sozinho, assim, remoendo essa dificuldade, ela facilita, assim, no mau sentido, digamos assim, para que a pessoa não ache essa saída que ela precisa, né, que ela procura. Uhum. E aí um outro modelo de pensamento negativo também, que nos incomoda, é o pensamento da adivinhação. A pessoa, ela foca na ideia de tirar conclusões precipitadas de algo que ainda não aconteceu. Né? Quer antecipar um resultado, antecipar um desfecho, e sempre o desfecho que ela antecipa é algo negativo nessa adivinhação. Então, por exemplo, a pessoa é convidada para uma festa e antes de ir na festa, ela já está dizendo para si mesma que a festa não vai prestar, que a festa vai ser horrível, ou que ninguém vai gostar dela no tal local. Né? Então, antes dela ir, ela já está imaginando um futuro e esse futuro é negativo. Esse futuro é ruim, para baixo. Né? Outra possibilidade, a pessoa está estudando para uma prova, um concurso, já, nossa, eu vou ir muito mal nesse concurso. Eu vou ir muito mal nessa prova. Então, ela tenta adivinhar um futuro de uma forma negativa e tira conclusões precipitadas de forma negativa. E foca o seu presente nessa solução negativa que ela está imaginando. Então, ela desanima de estudar, por exemplo, porque ela acha que não vai valer a pena. Ela vai chegar lá na prova e vai errar tudo. É isso aí, Lucia? Sim, senhor. Então, tem uma coisa que eu sempre costumo falar para os meus pacientes, é sobre a experiência da água, né? Agora eu não vou lembrar o nome do japonês que fez a experiência, e aí ele colocou alguns copos de água, né? Para alguns, ele só falou coisas positivas, coisas lindas, dizia que amava, que não vivia sem, como se aquele copo de água fosse uma pessoa. E para o outro copo de água, ele só falou coisas péssimas, né? E aí ele congelou esses copos de água. Aí o que aconteceu? Os copos para os quais ele só falou coisas bonitas formaram uns cristais lindos, né? E para o outro, que ele só falou coisa ruim, formou um cristal horrível. Parecia sei lá, um alienígena, né? E aí
pergunto pro paciente assim, se você só diz coisas negativas para você, você acha que não vai conseguir, que não é para você, que você é ruim, que ninguém gosta de você, o que acontece? O seu cérebro, ele automaticamente ele entende que é isso. Toma isso como verdade inconscientemente. Aquilo se torna uma verdade, né? E nós somos, assim, até onde eu me lembro, 75% feitos de água, né? Eu costumo comparar o ser humano com os copos de água, né? Se a gente diz coisas positivas, eu vou conseguir, vai dar tudo certo, eu estudei para isso, eu tenho capacidade, eu vou lá e consigo, né? Lógico que a gente precisa se preparar, mas não, assim, tentar evitar se colocar para baixo, né? Lógico que tem um ambiente externo, tem toda uma sociedade ali, mas se eu não fizer por mim, eu não posso passar toda a minha existência esperando que outros venham e façam isso. Me digam coisas assim, você pode, você é capaz. Elas até podem fazer isso. Mas se eu não tiver essa atitude, esse impulso de agir por mim, nada vai acontecer. Legal. Tem sentido? Isso aí. Claro, com certeza, né? Responde de certa forma que o colega Fábio MS Júnior colocou no comentário, né? Que cresceu num ambiente de negatividade, de lutando, é um pouco do que tu falaste. Como a gente conviver com um ambiente assim, a positividade, o pensamento, né? O que te passa na cabeça em um ambiente que é só negatividade. Então, na verdade, importa o que está na tua cabeça, e não o que está no ambiente, na verdade, né? Se você constrói cognições, pensamentos positivos, apesar de o ambiente ser negativo, você consegue, de certa forma, vencer as situações negativas que o ambiente te apresenta. Um outro pensamento que também é muito comum desse lado negativo, né, é a leitura mental. Muito comum, infelizmente, né? A gente tem a tendência, e aí cada um de nós, até nós profissionais, muitas vezes sofremos com isso, né? Acreditar que sabemos o que as outras pessoas estão pensando. A gente achar que tem razão em uma coisa que o outro poderia pensar, ou poderia agir, né? A gente começa a acreditar que os outros sabem o que nós estamos pensando também, né? Então a gente está sempre tentando fazer uma leitura mental de pensamentos e sentimentos das outras pessoas. Por exemplo, tu olha para uma pessoa, ela faz algum tipo de gesto que tu imagina que seja negativo e você já diz assim, ela não gostou de mim, ela não está gostando de mim. Ou tu está apresentando um trabalho na escola, por exemplo, e você já imagina que o teu professor não vai gostar do teu projeto, né? Vai te achar um fracasso naquilo que tu está fazendo, né? Então, com base em alguns argumentos, ou algumas atitudes, algum comportamento nas outras pessoas, você fica querendo fazer leitura mental do que os outros estão pensando. Isso é muito prejudicial e quase sempre leva a conflitos ou situações depreciativas, né? E aí as colegas comentam, vamos lá. Manda ver, Tânia. Um detalhe ali que o Fábio também disse o nome do japonês lá, Masaru Emoto. E Viu? a Lucy comentado. Que bom, Fábio. Obrigado. Então, e aí, pegando o gancho que você está mencionando, Josimar, o que acontece? Muitas vezes as pessoas, elas criam, né, a imagem que elas, de certa forma, desejam quando vê aquela pessoa. Só que depois de conhecer, de tentar se aproximar para conversar, percebe-se que não é nada daquilo, que na verdade foi uma criação, né, partindo da imaginação dela.
E isso também eu vejo, algo que a Lúcia falou muito importante, da questão da nossa história de vida. Porque a nossa história de vida, de quando éramos crianças, adolescentes, não dá para deixar para trás. Faz parte da gente. Claro que nós vamos amadurecendo, crescendo, revendo os nossos conceitos, os nossos pensamentos, atitudes, mas aquela primeira infância, ela vem no pacote, vamos dizer assim, agora que nós somos adultos. Então, é uma questão de começar a realmente a mudar. Para quê? Para que outras gerações ou os filhos, digamos assim, não venham a repetir as mesmas situações. Que às vezes nós repetimos, por quê? Porque nossos pais, estou dando só um exemplo, tá, gente? Porque às vezes lá atrás pensavam de uma maneira, e aí foi passando para os filhos achando que aquilo era o certo, mas não por maldade. E aí os filhos, que somos nós, já temos uma outra oportunidade de passarmos para os nossos uma outra visão, uma outra forma de você olhar aquela mesma coisa. Quando a Lúcia falou da questão do copo, eu já vi do vasinho de flor. Então, eram 2 vasinhos de flores, aonde era para uma pessoa cuidar, e uma ela falava muito bem. Eu te amo, que linda que você tá, hoje você tá bonita, e para outra você é feia, você é horrível. E aí o que aconteceu? Moral da história. A que ela só criticava acabou morrendo, e a outra acabou florindo. Então, se nós, exatamente, o poder das palavras e o poder, assim, dos pensamentos, porque se nós focarmos só em palavras negativas ou pensamentos negativos, nós vamos ficar travados, tá? Porque aí você, por exemplo, falou algo e eu peguei aquilo como sendo verdade, então eu não vou tentar mais nada. Eu vou romper com os meus sonhos, com os meus desejos, porque realmente eu vou achar que eu sou um fracasso. Então, eu vejo que as pessoas precisam, muitas vezes, se blindar, tá? Para quê? Para que esses pensamentos negativos não cheguem e entre em nós. Uma vez você blindado, ele vai bater e vai voltar. Mas que você deixe só os pensamentos positivos. Claro, temos desafios na nossa vida no dia a dia. Ninguém é imune. Só que diante dos desafios a gente aprende. Claro. Mas diante do que o outro fala que eu sou, aí vai de mim permitir com que eu seja realmente ou não. Então, e aí o quanto que nós temos que alertar as pessoas para evitar esse tipo de pensamento, né? Esse de leitura mental, né? A gente não tem que realmente se preocupar em querer adivinhar o que o outro está pensando, o que o outro está sentindo. Na nossa cabeça, a gente fica remoendo ideias sobre o que o outro vai fazer, o que o outro vai achar, né? São coisas que nos fazem ficar doentes, que nos fazem sofrer antecipadamente, muitas vezes, né? E aí, para piorar, dentro da ideia de leitura mental, tem uma outra consequência, que é a leitura mental com rotulação, né? Que a gente pode chamar de rotulação mental, ou rotulação dentro da leitura mental. Além da pessoa ficar querendo adivinhar e imaginar o que o outro está pensando, ela imagina essa situação e já rotula a outra pessoa. Isso mentalmente.
a gente está falando aqui, né? Então, por exemplo, a pessoa está conversando com você, está dando um discurso, está lendo um texto, está explicando alguma coisa, e você, na tua mente, tenta fazer leituras mentais a partir dessa pessoa, e você rotula, por exemplo, dizendo assim, ela é burra, ela não entende nada, não sabe nada, eu é que sei, né? Na tua cabeça fica rotulando aquela outra pessoa. E também isso pode acontecer até com situações que a gente está convivendo. Né? A gente vai rotulando situações, rotulando realidades, né? E vai rotulando sempre de forma negativa. A gente está falando aqui de coisas ruins, de pensamentos que nos bloqueiam, que nos botam para tristeza ou para depressão. Então, quanto mais eu vou avaliando, rotulando, imaginando de forma negativa situações e pessoas, né, isso vai me incomodando. E muitas vezes a gente pega o lado negativo do ego, né? Vai inflando o nosso ego, por exemplo, de uma forma que nós nos acharmos melhores do que outros. Também consequência de uma rotulação mental. Isso, colegas, vamos lá, vocês vão comentando, eu vou colocando, vocês vão comentando, legal. Bom, isso é mais comum do que parece, né? Aí lá vem de novo a história de vida, ué. Por que não conhecer essa pessoa primeiro, antes de já sair rotulando? Nossa, mas essa pessoa acho que está pensando algo sobre mim, algo ruim. Ai, tá reparando nisso, tá reparando naquilo. Poxa, não é mais fácil fazer amizade com aquela pessoa, tentar pelo menos, né? De repente é só é só um pensamento e não passa disso, né? Digamos assim. Conhecer primeiro, eu acho que é a melhor saída para evitar esse tipo de situação, de ficar rotulando esse ou aquele. Né? Não é porque o que aquela pessoa diz não vem de encontro ao que eu penso, ao que eu sei, que não está certo. Né? De repente ela tem um conhecimento muito maior, muito melhor do que o meu. Né? Eu posso aprender com aquela pessoa, né? Independente do estudo, classe social, não interessa. Né? Eu posso aprender com ela. Né? Alguém sempre tem algo a me acrescentar de bom. Muito bem. Trazer mais dois agora aqui, que são próximos um do outro, vamos trazer dois bem parecidos aqui. Um deles a gente chama de desqualificação de aspectos positivos. A gente desqualifica. Por exemplo, a gente afirmar que realizações positivas são triviais, são acontecimentos passageiros, não tem valor. Dizer a si mesmo que as suas experiências e qualidades positivas não contam ao longo da tua vida. Então a gente vai desqualificando a nós mesmos ou as outras pessoas. Por exemplo, tirei uma boa nota, mas isso não foi nada, foi só porque a prova estava fácil. A gente nem valoriza o nosso próprio esforço, nem valoriza o nosso empenho, nem aceita que a gente pode ter uma qualidade, um valor, uma capacidade. A gente vai desqualificando. Isso vale tanto para nós quanto para as outras pessoas, né? Eles estão me elogiando só porque são gentis, mas na verdade eles não gostam de mim. Né? Então, outras formas de desqualificar. Né? Uma outra, um pouquinho ao contrário, parecida com essa, é a supergeneralização. Mas aqui a gente está falando de pensamento negativo, né? Então, supergeneralizar uma situação negativa, um aspecto negativo. Então, a partir de uma situação ou de um aspecto negativo, eu generalizo. Então, nada presta. Então, por exemplo, eu tropecei numa pedra, agora eu vou viver tropeçando todo dia. Né? Tirei uma nota ruim na prova hoje, significa que agora eu vou tirar nota ruim sempre. Eu não tenho capacidade. Então, eu super generalizo uma situação e esqueço que pode mudar, que eu posso reverter, que eu posso modificar, que amanhã pode ser melhor. Então, eu sempre foco o meu presente nessa ou desqualificação ou super generalização de algo negativo.
Isso aí, Gurias? Isso. Escutei você falar. Eita, mulher. Desculpa, Quem vai? Lúcia, pode falar. Não, é que eu lembrei de uma situação aqui, né? Que eu não vou assim contar o caso, né? Mas, enfim, a pessoa estava nessa situação aí de super generalização e aí estava uma depressão muito forte, né? O que eu fiz? Eu fiz com que ela escrevesse todos os pontos fortes dela, todas as conquistas que ela teve até aqui, né? Mas escrever mesmo, para que ela visse ali, lesse uma, duas, várias vezes, quantas vezes fossem necessárias, para ela perceber a força que ela tinha, né? Que ela tem, na verdade. E aí foi como se tivesse girado uma chavinha, né? E aí ela falou assim, puxa vida, é verdade, né? Eu nunca parei para pensar nisso, né? E às vezes a gente está só no momento presente. Ah, está acontecendo isso e isso, e pronto. Aquilo ali toma conta como se a vida dela fosse aquilo ali, né? Só que, assim, o que eu aprendi com o meu passado? Né? Que eu tenho ferramentas, eu já consegui as ferramentas para superar a situação que eu estou agora. Por que eu não uso? Né? Então, foi uma situação aí que eu acabei ajudando essa pessoa a encontrar de volta as ferramentas que ela já tinha e usar para ir para frente. É legal, que bom, né? Aí quebra o pensamento negativo, né? A gente Isso. quebra aquela sede, né? Vamos modificar aquela sede. Não é mais assim, tem que pensar. Né? Isso. Você ia falar, Tânia? É isso, né? Tá bom. Fala, pode falar. Com relação à questão de pensamentos que nós estamos comentando, eu peguei essa folha de sulfite, dá para ver? Tá. Tem um ponto no meio, sim. né? Olha, Sim. do lado não tem mais nada, só um ponto no meio. Até para quem está nos assistindo, né? Muito obrigada. Eu gostaria que as pessoas refletissem esse ponto no meio. O que ele significa? Por quê? Porque muitas vezes a gente foca no pensamento negativo, que seria esse ponto. Só que por trás desse ponto, tá? Que está no meio da folha, existe uma folha inteira em branco que dá para você preenchê-la com pensamentos positivos. Uhum. E aí, esse foco, ele precisa que você, né, através da colaboração dos profissionais da área da psicologia, né, às vezes até mesmo medicamentoso, enfim. Mas ela precisa sair dessa zona de conforto, inclusive, se torna uma zona de conforto. Tipo assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim, eu penso assim, e não é assim. Porque é o que eu estou dizendo, tem uma folha inteira em branco, isso aqui é só um pontinho. Muito bem. Então, que as pessoas refletissem um pouquinho mais, assim, para o bem-estar delas mesmo, né? Para o bem emocional delas, porque isso eu acredito que não é legal. E só pegando um trechinho, né? Vou sair um pouquinho fora. A questão que hoje nós estamos tendo muito é a questão da ansiedade, tá? Generalizada. E a questão da ansiedade generalizada, o que ela traz para a pessoa? Pensamentos negativos, tá? Uhum.
Então, o que ela poderia estar pensando se não tivesse, vamos dizer assim, programando um futuro próximo, não precisa ser daqui 10 anos, mas daqui a 20 dias, vamos dizer, estou dando um exemplo. Não, ela já pensa a longo prazo, mas de uma forma negativa, e ela traz esse pensamento negativo para o dia atual. E eu sempre digo para as pessoas, para os pacientes, que como que se chama o nosso dia? Presente. É um presente que nós recebemos. O próprio nome já fala. Então, que as pessoas possam vivenciar esse presente. Claro, nós traçamos planos para o futuro, mas tem que ter uma certa cautela para que isso não se torne essa ansiedade generalizada, né? Que aí vem o pensamento acelerado e que aí a pessoa se perde e acaba não vivendo esse presente e nem refletindo a respeito de como será o futuro dela. Aí se torna um ciclo, né, Tânia? Porque aí, na verdade, o pensamento negativo vai gerar ansiedade, a ansiedade, pensamento negativo, e é um ciclo vicioso, né? Então a gente tem que aprender a ultrapassar esse momento aí, né? Para finalizar de pensamentos, depois a gente vai falar um pouquinho de emoções, tá? Vou trazer só mais dois, então. Teria outro, vamos trazer só mais dois aqui. Um deles tem a ver com o que tu falaste, Tânia. Por exemplo, a ideia da vitimização ou atribuição de culpa. A pessoa foca só naquele pontinho preto que tu falaste ali, né? E ela começa a se vitimar ou se culpabilizar. Concentrar-se na fonte de situações negativas e também, nesse caso, recusar-se à mudança ou à responsabilidade da mudança. Não aceita olhar para outras possibilidades, como você falou. Ela foca só ali e acha que deu, né? Então, porque eu tenho tal problema, então não tem solução. Porque eu tenho tive uma nota ruim, então não tem mais por que estudar. Então, se aquele probleminha virar o problema da vida toda, ela se vitimiza e se nega a mudar, se nega a assumir a responsabilidade da mudança da sua vida. Então, é um tipo de pensamento distorcido, negativo da realidade. E para finalizar, nessa parte de pensamentos, mais um, que é bem comum também, que é o pensamento dicotômico, né? Muito conhecido, a ideia do 8 ou 80. Né? Então, a pessoa vê situações em extremos sempre. Ou é lá ou é cá. Se não for 100% perfeito, não presta para mim. Se não for tudo aquilo que eu quero, eu não consigo ir aos pouquinhos. Né? Então, tudo isso foi uma perda de tempo, muitas vezes, porque ela não valoriza os pequenos passos. Né? Ou é perfeito ou não vale a pena. Devo sempre tirar nota 10, se eu tirar o 6, acabou a minha vida. Né? Então a pessoa tem um pensamento dicotômico de tudo ou nada, sempre. Isso vale muitas vezes para tudo na vida. Um relacionamento, se a pessoa que está comigo não me satisfaz todos os dias da minha vida, acabou o amor. Né? Então tu não dá nenhum espaço, por exemplo, para que o teu parceiro ou tua parceira tenha um momento, tem um dia que não está bem. Não, ele tem que estar bem sempre, porque tem que me satisfazer, sempre, todo dia. Então é tudo ou nada, tudo ou nada. Isso é muito complicado, porque gera muito sofrimento, gera muito conflito, e a nossa sociedade tem muito essa tendência também aí de viver nos extremos. Né? Então, fechando a parte dos pensamentos, é isso aí, né, Gurias? Concordam? Concordo em gênero, número e grau. Também concordo. É bem isso mesmo. Se fôssemos para falar, dá para falar durante horas, né, a respeito de pensamentos. Verdade. Né? Então vamos partir para outro campo que a gente vai falar um pouquinho hoje, que também que o nosso relógio não para, né? A gente gostaria de falar muita coisa, mas não dá, né? Vamos falar um pouquinho sobre sentimentos e emoções, né? Que a gente já lá no comecinho tocou um pouquinho no assunto, né? A gente pode aprofundar um pouquinho agora, né? A gente pensar assim, qual é a principal diferença entre emoção e sentimento.
que isso, muitas vezes são consequências e estão juntos com nossos pensamentos. Né? Eu diria que a principal diferença, e às vezes me complementam, me corrijam, né? É a questão de que a emoção é imediata. Ela aparece do nada, muitas vezes, né? Enquanto que o sentimento, ele é uma construção cognitiva de algo que tu está pensando, de algo que está acontecendo, né? Então, o sentimento vem a partir do pensamento, muitas vezes. E a emoção é imediata. Vou trazer algumas definições aqui, por exemplo, que as gurias complementam, né? Então, emoção, ela tem uma reação instintiva a um estímulo, muitas vezes externo, né? Enquanto que o sentimento é uma resposta a essa emoção. Como a pessoa se sente diante desta emoção. É um sentimento, né? Uma emoção, ela tem uma duração quase sempre breve, ou curta, ou intensa, mas é breve. Enquanto o sentimento pode ser prolongado e menos intenso. A natureza de uma emoção é uma natureza instintiva ou biológica, natural, né? Enquanto que o sentimento ele envolve o processo cognitivo mental. A visibilidade de uma emoção, a gente vê a pessoa chorando, a gente vê a pessoa sofrendo, a gente vê a pessoa, né, padecendo, angustiada. Então, a gente consegue visibilizar a emoção, enquanto que o sentimento está só na cabeça da pessoa. Né? A pessoa ela sente aquilo que ela está imaginando, pensando. Né? Alguns exemplos, a gente pode falar de emoções aí, como inveja, ansiedade, tristeza, alegria, tédio, medo, nojo, raiva. Alguns sentimentos mais comuns, amor, compaixão, alegria, ciúme. Né? Basicamente, né, o sentimento depende de uma construção mental complexa para existir, enquanto a emoção é completamente involuntária e imediata. Ou seja, emocionar-se é um processo desprovido de necessidade de haver um esforço cognitivo. Por outro lado, a base para sentir inclui uma ativação de recursos como memória, valores pessoais, né, que a gente possa ter guardado em nossa consciência. Né? Por isso tem um raciocínio envolvido no sentimento. Né? Além disso, em última análise, a gente poderia pensar também e notar a relação prática. Né? Afinal, são as emoções que desencadeiam os sentimentos, né? Que, por sua vez, podem gerar reações emocionais. É um ciclo vicioso, né? É um ciclo psicológico, um origina o outro. Né? Gurias, me complementem. Então, a pessoa, ela, pegando aí o que você falou, né? Sobre as emoções, baseada em história de vida e tal. O que a pessoa ela faz, né? Quando vem esse sentimento, ela está, algumas vezes ela está generalizando, né? Dependendo da intensidade da emoção. Nossa, eu senti tal coisa lá atrás. Então aquilo vem, às vezes, com uma força imensa. E às vezes a pessoa não consegue controlar. Então ela generalizou uma situação ali e aí pronto, acabou, né? Por exemplo, uma crise de ansiedade. Aí eu não vou dar conta de determinada situação. Sei lá, eu vou fazer uma entrevista de emprego, por exemplo. Aí teve um episódio passado que eu não me dei tão bem. Aí não vai acontecer, assim, não vai acontecer de ser bom, porque eu já tenho um histórico, então acabo generalizando para uma coisa ruim, né? E aí o sentimento que vem é ruim, às vezes até acontece mesmo da pessoa ter uma crise de ansiedade, né? Mas quando ela consegue discriminar, né? Diferenciar uma coisa da outra, situações diferentes, episódios diferentes, como eu falei antes, as ferramentas que ela já tem para conseguir passar por aquela situação,
fica muito mais fácil, né? Mais tranquilo, vamos dizer assim. Eu não sei se eu expliquei direito, mas... Então, continua aí, Tânia, para nós. Então, eu vejo dessa maneira também. O que a pessoa já tem como emoção, ela já está interligado, na verdade, com os sentimentos, né? Porque as emoções, elas vão gerar os sentimentos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para que todos possam entender a maneira como eu quero dizer. Se uma pessoa simpatiza com a outra, um dia, outro dia, vamos supor, no local de trabalho, qual sentimento vai gerar? De proximidade, de tornar-se amigos, né? E é um sentimento bom, tá? Positivo. Agora, se a pessoa chega e já começa que nem nós estávamos falando, a rotular, ou então a ter essas emoções negativas. Nossa, essa pessoa parece que é assim, essa pessoa é assim, essa pessoa é assim. Então, vai havendo um distanciamento sem nem ao menos saber quem é essa pessoa. Então, eu vejo que um é consequência do outro. Isso é importante, mas nós temos que aprender a diferenciar, independente de ser consequência ou não um do outro. O desafio principal na terapia é tu identificar o que é uma emoção, o que é um sentimento. Por isso aquilo que eu falei anteriormente, né? Então, lembrando sempre que sentimento é uma interpretação consciente das emoções. Você tem um processo cognitivo mental quando pensa no sentimento. É um processo cognitivo. Né? Então, e a emoção sempre vai ter uma base biológica, certo? Uma base do aqui e agora, do presente. Eu quero comentar, por exemplo, o que a colega Tânia ia trazer para nós, que ela não pôde estar presente, né? E ela indicou uma coisa bem legal, que é a diferenciação da palavra, que nos ajuda também. Né? A palavra emoção, por exemplo, né, ela tem origem, a maioria das nossas palavras tem origem no latim, na língua antiga, né? E a emoção também. Tem origem na palavra do latim chamada emotio, que significa movimento ou impulso. E esse termo deriva de um verbo também em latim, que se chama emovere, que significa também para fora. Movere significa mover para fora. Então, a ideia da emoção é algo de fora, né? É algo que não é de dentro, que nem o pensamento, que é a cognição. Né? E aí, por exemplo, sentimento. Sentimento é outra palavra, também com origem latina, num termo chamado sentimentum, que deriva do verbo sentire. Né? Sentir ou perceber está relacionado à experiência sensorial e à percepção consciente dos nossos estados internos ou externos. Né? Então, por isso que sentimento é algo cognitivo. A gente sente, a gente percebe a partir dos nossos órgãos sensoriais. Né? Isso vai gerando uma consciência de algo que está acontecendo. Por exemplo, gerando uma emoção. Né? E é nesse sentido que é importante a gente diferenciá-los. Né? Por que saber as emoções é importante? Por que saber os sentimentos é importante? Porque a gente consegue agir ou reagir da forma coerente sem focar nas situações negativas que a gente falava antes. Tá? Então, é muito importante que a gente tenha esse autoconhecimento do que são as emoções, do que são os pensamentos. Né? Para gerar para nós e para a nossa vida o que nós, psicólogos, chamamos e incentivamos, né? Que é o gerenciamento das emoções, gerenciamento dos sentimentos,
que é a regulação emocional, né? Que é a inteligência emocional também, por que não? Né? Porque a gente acaba aprendendo a fazer um processo cognitivo de conhecer também as emoções que nós sentimos a partir de determinados sentimentos. Por exemplo, se eu penso no meu trauma, na minha tragédia lá do passado, qual é a emoção que eu vou sentir? Ah, eu vou sentir tristeza. Ah, vou sentir medo. Ah, vou sentir pavor. O problema não está no sentir e nem na emoção. O problema está na forma como eu gerencio esta emoção. Então, aprender a gerenciar a dor que eu sinto, aprender a gerenciar a solidão que eu sinto, aprender a gerenciar a ausência de alguém, ou aprender a gerenciar os nossos medos do passado. Então, o quanto que é importante nós conhecermos a origem dos pensamentos para, a partir desta cognição dos pensamentos, gerenciar as emoções que eles provocam em nós. Concordam, colegas? Vamos lá? Sim, só uma coisinha. Não é, o que acontece, é como eu reajo, né? A determinadas situações aí. Nosso tempo já está terminando, então a gente pode ir já indo para o final, das considerações finais. E assim, para ficar, então, né, Daniel, a nossa mensagem, né, o quanto que é importante a gente trabalhar para buscar essa regulação emocional, a identificação das emoções, o entendimento das emoções, como que elas se expressam em nossa vida, para aprendermos a modular as nossas emoções ou gerenciar, controlar os nossos impulsos, reconhecer os gatilhos que geram a tristeza, a angústia, o sofrimento, e trabalhar a partir disso aí uma resiliência emocional, que é a gente poder admitir que sentimos, admitir que sofremos, admitir que somos tomados por emoções, que somos afetados pela realidade que vivemos hoje, mas também pela realidade que já vivemos no passado. E aprendermos a usarmos estratégias de regulação emocional, estratégias de reconhecimento dos gatilhos dos nossos pensamentos, né? E assim a gente vai crescendo emocionalmente, com a maturidade cognitiva, com a maturidade emocional, e vamos aprendendo a sobreviver no mundo caótico que nós temos hoje. Tá? No mundo doentio, no mundo em que a ansiedade e a depressão estão à nossa porta. Tá? E assim eu me despeço, encerro com essa mensagem que a gente tem que trabalhar essas emoções, sentimentos e reconhecê-los, né, para sermos melhores e sermos pessoas mais completas e mais íntegras, sem perder o sentido da vida. Gurias? Só para finalizar mesmo, né? Eu sempre deixo algo para os meus pacientes pensarem, né? E hoje não vai ser diferente, né? Eu vi um vídeo sobre um professor, ele fala muito sobre traumas, né? Ele é uma autoridade aí na questão de traumas. E aí ele tem uma hora que ele fala assim, a criança, quando algo a incomoda, ela chora, esperneia, grita, faz birra. Por quê? Porque ela está pedindo ajuda, né? Mas por que é que nós adultos não pedimos ajuda? Né? Tudo que acontece nós vamos guardando. Só para o pessoal refletir. Tânia? Diante de toda essa nossa fala, né, eu vejo que é muito importante quando até nós profissionais, percebermos que está tendo algo diferente e que isso está incomodando na nossa vida emocional, que não está sendo satisfatório, que não se peguem a esses
também rótulos a esses pensamentos de que ir num psicólogo, infelizmente, eu sou de uma época que falava que era coisa para louco. Mas que procurem ajuda, porque às vezes sozinho a gente não consegue. Porque por trás aqui de profissionais, nós somos seres humanos, nós temos as nossas histórias, as nossas vidas. Isso é, e a gente também precisa de uma terapia, por que não? Então, que procurem e não fiquem sofrendo sozinho, porque isso, uma bolinha de neve pode se transformar numa bola de neve gigante, onde quando vê, já está caótico. Muito bem, então, agradecendo a presença das colegas, a nossa colega Lúcia, a colega Tânia, né? E fechando a minha fala também aqui, né? O quanto que é importante nós aprendermos, então, a nomear sentimentos, pensamentos e emoções para que nós tenhamos mais inteligência emocional. Nós, do Instituto Ressurgere, nos colocamos à sua disposição para ajudar você nessa caminhada de maturidade emotiva, de maturidade cognitiva. Um grande abraço. Então, muito obrigado a presença de vocês que estiveram com a gente. E podem perguntar, mesmo já encerrando a live, podem lançar perguntas lá nos comentários, que vai ser um prazer a gente poder responder. Como todos falaram, e muito bem falado, é importante nós procurarmos ajuda. Nós temos outra pessoa para nos ajudar a enxergar por outros ângulos, é algo muito valioso. E pode nos ajudar a resolver muitos dos nossos problemas, tanto internos quanto externos. E uma ótima noite a todos. Boa noite. Obrigada, boa noite.